Seja muito bem-vinda, bem-vindo aqui na nossa nave estelar. Eu sou a Vanise Perli, terapeuta integrativa da Nova Era, comunicadora da consciência. E esse espaço aqui foi feito para você que gosta de autoconhecimento, de espiritualidade, mas de uma forma que a espiritualidade ela seja livre e vivida no próprio cotidiano, né? Na nossa própria rotina, no nosso dia a dia, onde ela aparece nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, no nosso corpo, no nosso ritmo e nessa forma como a gente continua, tá? E é importante trazer isso, porque nós estamos já praticamente na metade do mês de janeiro, e esse detalhe é extremamente importante, porque muitas pessoas, mal o ano já começou, já iniciou, e eu vejo as pessoas já, é como se elas carregassem um peso gigantesco, elas se sentem cansadas, parece que elas estão já trazendo cobranças, internas, ou talvez expectativas. Então, nós estamos trazendo aqui para você a espiritualidade de uma forma que ela traz consciência, tá? Então, nos episódios anteriores, nós falamos sobre sentir e confiar no que se sente. Nós falamos sobre o quarto escuro, nós falamos sobre a questão, né? O reconhecimento, aquele cansaço emocional e a questão de abrir a porta. Nós falamos sobre isso. E no último episódio nós falamos da travessia, do atravessar confiando na luz do próprio caminho, né? Confiando ali nos próximos passos dessa jornada, deste caminho. Então, hoje nós vamos falar de algo que quase ninguém fala, que quase ninguém nomeia, que é o depois que você decide continuar. Então, existe um momento muito específico da jornada em que você já não está mais no escuro, mas você também não chegou até onde você gostaria de chegar. É como se você estivesse ali, no meio do caminho, tá? E é justamente nesse momento que surge aí uma cobrança silenciosa. Aquela cobrança de você ter que ser rápida ou rápido, aquela questão de e se eu tivesse mais ali na frente, sabe quando você está ali num caminho? Eu não sei se você já fez alguma vez trilha na sua vida, né? Quando a gente se enfia no meio do mato ou vai escalar uma montanha. E aí você às vezes fica com aquela ansiedade, né? Poxa, como eu queria já ter alcançado, conquistado, já ter ali, estar mais à frente, ou de repente já ter chegado ali na linha, né, da chegada. Mas o importante é a travessia, é você estar ali antenada, é você estar com presença, prestando atenção durante todo o caminho, porque é o caminho que vale a pena, tá? Então, essa cobrança ela vem de uma forma silenciosa, e aí você começa a falar: poxa, eu deveria estar num ritmo mais rápido, eu deveria estar dando mais conta. Aquela coisa, né, de querer sustentar tudo sozinha ou tudo sozinho. E é aí que existe uma armadilha, que é onde a gente também pode adoecer, tá? Porque nós estamos exigindo demais. É como se a gente não respeitasse o nosso próprio ritmo, é como se a gente não respeitasse a nossa própria natureza. Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso, tá? E hoje é o dia do quadro do chupão, do chupão da semana.
Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Para vocês verem o que que a produção escolheu para nós aqui. Então, tela compartilhada. E olha só, antes da gente apresentar, né, o chupão da semana, nós temos aí uma ilustração da Clara, ela atravessando uma floresta, ela está ali fazendo a travessia dela. E nós temos aí o cavalo acompanhando. Então, assim, a Clara, ela não está sozinha. Então, é assim que eu gostaria de transmitir essa mensagem para você que está aí me ouvindo, me assistindo, essa travessia, essa jornada. Você não está em nenhum momento sozinha ou sozinho, tá? Então, ela está ali, sendo ali acompanhada, e essa representação aqui, ela pode ser de várias formas. Você pode entender como se fosse um guardião, né? Como se fossem ali os seus mentores. Sempre tem alguém ali te protegendo, sempre vai ter alguém ali te sustentando, te trazendo ali uma comunicação, né? Pela intuição, desde que você se abra para isso, desde que você se silencie. Aí você vai conseguir ouvir, você vai conseguir se comunicar. E na travessia também tem um momento necessário ali do descansar. Então, a travessia ela não é um caminho linear, não é um caminho, ou então, como muita gente imagina, né, que nós estamos numa questão de evolução, mas que é como se fosse uma linha, né, que vai subindo, subindo, subindo. A nossa travessia, a nossa jornada, ela oscila. Então, nós temos sempre, sempre altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. É assim que funciona, né? Sempre vai ter uma pedra no caminho, sempre vai ter ali um momento de dúvida para onde que você vai seguir, sempre vai ter ali uma espécie de um obstáculo, porque nós estamos aqui para evoluir, tá? Então, neste momento aí, a Clara está descansando, tá? Eu vou trazer aqui para vocês agora. Vamos ver o que que a Clara vai trazer. Qual que é o chupão da semana? E o chupão da semana é a autoexigência disfarçada de força. Então, o chupão ele é nosso aspirador cósmico. Ele vem para remover os excessos do planeta Terra, os comportamentos tóxicos. E essa autoexigência, ela é tóxica. Ela é um comportamento que a gente acredita que nós estamos ali, ó, sendo fortes, firmes, se cobrando demais, né? Sendo assim, como que eu posso dizer? Estamos ali exigindo muito além da nossa capacidade, dos nossos limites, da nossa própria natureza. E a gente, quando a gente faz isso, a gente traz essa autoexigência. Então, é como se a gente acreditasse que isso fosse ser, né, forte, como se nós fôssemos pessoas ali que nós somos obrigadas a estar 100% bem o tempo inteiro. E não é assim que funciona. Tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente fica estressado, tem dia que a gente tem vontade, sim, de desistir, tem dia que aparecem boletos, tem dia que aparecem problemas, mas faz parte da jornada. Somos humanos, estamos aqui na 3D, né? Um planeta de terceira dimensão, e aqui é matéria. Então, nós temos, né, problemas, nós temos contas para pagar, e isso é normal. Esse é o nosso universo, é o mundo que nós vivemos aqui na matéria, tá? Então, o chupão da semana, o que que ele representa, né? Ele fala de um comportamento que ele drena a nossa energia, só que de uma forma que não faz barulho, né? Então, essa autoexigência disfarçada de força, ela aparece como uma frase que eu acho que vai ser muito familiar para alguns de vocês. Agora eu preciso ser forte, por exemplo. Ou então já passou, vamos lá, vamos seguir. Ou então eu não posso mais me sentir assim. É quando você se cala, é quando você não vive de repente um luto.
e você acaba empurrando aquela sujeirinha para debaixo do tapete, tá? É como se você quisesse pular etapas. É disso que nós estamos falando, né? Ou então você não olha para o seu interior, você não encara isso de frente, as suas próprias sombras, aquela, aquele sentimento, né? Você não respeita ali aquele seu momento de sofrimento. E você fala, ah, mas tem gente que está numa situação pior, né? É claro que é importante a gente olhar para isso também. Mas o que eu estou dizendo aqui é quando a gente se cala. É quando, sabe aquela coisa de engolir o choro? É isso que eu estou falando, tá? E às vezes essa voz, ela vem de fora, mas muitas vezes ela também nasce de dentro. E quando nasce dentro, ela machuca ali em silêncio, tá? Então, quando a gente. Eu vou voltar aqui um pouquinho, aproveitar que o slide está compartilhado aqui, a nossa tela. A gente vai voltar aqui na imagem do cavalo. Então, essa imagem do cavalo, ela representa ali um caminho, não uma travessia com pressa. A Clara, se vocês forem ver, ela não está correndo, ela não está acelerada, mas o cavalo ele está entrando ali, né, como uma sustentação. Por isso que ela não está em cima do cavalo. O cavalo ele entra nessa imagem para representar que ela não está sozinha. A Clara ela caminha com as próprias pernas, tá? Então, essa travessia pela floresta, a gente consegue ver que ela está sendo acompanhada, né, por este cavalo. E o cavalo, ele está ali respeitando o ritmo da Clara. Ele sente o ritmo dela pelo próprio corpo dela, tá? Ele não exige, ele não fica ali cobrando a Clara. Ele sabe que a Clara ela vai caminhar, que ela vai andar, mas que também ela vai fazer pausas. Ela também precisa descansar, como acontece aqui nessa outra imagem. É o momento ali do da pausa, do respiro, do descanso. Ela poderia, por exemplo, estar ali se alimentando. É aquele momento realmente de fazer as pausas. Então, às vezes, no nosso próprio dia a dia, nós precisamos fazer pausas. Nem que for 5 minutinhos, nem que for 2 minutinhos, mas faça. Traga a respiração para, né, para a sua vida, para a sua rotina. Esse exercício de respiração, de inspirar profundamente, de soltar, de ir liberando ali, isso faz toda a diferença. Pega 5 minutinhos ali, se for possível, fecha um pouquinho os olhos, sabe? Dá uma desacelerada. Isso é muito renovador. Nem que você tire um cochilinho ali de 10 minutinhos, para depois você voltar ali para sua rotina. Mas faça isso. Isso vai ser muito transformador para você, tá? Então, assim, existe a continuação, né? E a gente pode realmente respeitar ali o nosso próprio ritmo, tá? Então, o que que acontece? A força viva não é dureza, tá? A força viva, ela é o ritmo que preserva, tá certo? Então, deixa eu agora, eu vou agora compartilhar aqui a tela. E assim, existem momentos da nossa vida em que o corpo ele pede uma reorganização. E se a gente não olha para isso, a conta chega. Ela vem com juros altíssimos, por sinal, né? Então, é muito importante a gente estar na presença, a gente ouvir o nosso corpo. Tem alguma coisa aí em você que está doendo, não só fisicamente, mas emocionalmente? Tem algo que está incomodando, algo que traz angústia? Tenta ouvir a sua alma, o que a tua alma está te pedindo, o que ela está ali te implorando. Pode ser qualquer coisa. Será que hoje você precisa de um sorvete, de um picolé?
Será que você precisa dar uma atenção para tua criança interior? Será que você precisa realmente de uma pausa, conexão com a natureza? Aquele momento de você realmente ir até um parque, de pisar na terra, abraçar uma árvore, olhar para o céu, se conectar com o céu. De repente você, é, quem puder, né, quem tiver acesso, tomar um banho de mar, um banho de cachoeira. E às vezes você não tem ali essa condição, mas você pode, sabe fazer o quê? Você pode, debaixo do próprio chuveiro, você pode ali colocar o chuveiro numa temperatura mais fria e você pode usar a sua imaginação, né? Então você pode ali imaginar que realmente você está debaixo de uma cachoeira e é como se as energias densas elas fossem sendo liberadas ali em direção ao ralo. Então você pode imaginar que você está recebendo energias positivas da própria água ali, a fluidez, e você pode imaginar que o ralo vem ali puxando aquilo que precisa ir embora, aquele cansaço, aquela exaustão. Você pode fazer isso, tá? Isso é muito mágico. Eu mesma aqui, eu faço isso constantemente, né? E isso é muito importante. Então, olha só, o nosso corpo, ele muitas vezes pede essa reorganização. Quando o cansaço, ele não é só mental, tá? É, a gente às vezes sente, tem uma sensação, né, de que a energia parece estar muito dispersa, parece que nós estamos ali muito desconectados, dá uma sensação de desalinhamento, é uma sensação que você precisa voltar para o teu centro, para o teu eu, né? E quando isso acontece, exige sustentação, tá? E nesses momentos, existem práticas que elas ajudam muito. Eu já citei aqui, né, em algum episódio, dos episódios anteriores, mas eu acho importante falar novamente. Então, existem práticas como a tameana, que ela pode ser um caminho possível, tá? Não é uma solução mágica, não é, mas é como se ela trouxesse a oportunidade de um realinhamento energético. É onde o corpo ele consegue soltar toda aquela tensão, né? E você consegue voltar ali para o teu eixo, tá? E a gente pode nomear isso como um autocuidado, né? Um carinho que você tenha ali por si, aquela questão de dar uma respirada, de fazer essa pausa durante a sua travessia. Isso não é luxo, tá? Isso não é luxo, isso não é algo, isso é necessário, é algo que a gente precisa, é, é como se fosse uma nutrição. Então, para você continuar ali, ajudando o próximo, cuidando da sua família, ali conseguindo dar conta, né, das demandas que você tem no seu dia a dia, você precisa estar nutrida, você precisa estar alinhada, porque senão depois a gente vai chegar num ponto que a gente não tem mais força, é um cansaço tão surreal que você não consegue. É como se você se perdesse completamente de si, é como se você não conseguisse abrir a porta, sabe? Então não deixa chegar nesse ponto, né? E você que de repente está já neste ponto, é, faça isso, né? Vai atrás de ajuda, tá bom? Porque você precisa aí receber essa vitalidade, esse alinhamento de volta, tá bom? E agora eu vou convidar você para que a gente faça uma respiração aqui profunda. É o momento que eu quero que você esteja aqui presente, aqui comigo. Então, deixa para lá as mensagens do seu celular, do seu WhatsApp. Está fazendo alguma atividade aí, né? Além de estar me ouvindo, para tudo. Esse é um momento que é seu, é um momento que é precioso.
Essa pausa é o momento de você, sabe? Vamos lá, os 2 minutinhos aqui. Então, eu vou pedir para você, neste momento, fechar os seus olhos e nós vamos iniciar uma respiração profunda. Você vai prestar atenção na sua respiração. E é o momento que você vai inspirar pelo nariz. Você vai tentar fazer isso de uma forma bem profunda e depois você vai eliminar, você vai soltar este ar. E quando você faz isso, você assopra. Então você inspira, ó. E neste sopro existem liberações. É neste sopro que vai sair ali as suas tensões, as suas preocupações, o cansaço, cansaço mental, cansaço físico, emocional. E você vai fazendo esse processo algumas vezes, se precisar pausar aqui o vídeo para ficar fazendo aí durante uns 5 minutinhos, faça, até que você se sinta muito melhor. E depois que você fez esse processo da respiração, você vai colocar a mão no peito, vai agora respirar um pouco mais devagar. E você vai imaginar que você está ali atravessando a floresta. Você está fazendo a sua travessia, mas você não está sozinha. Neste momento, eu quero que você sinta a presença do cavalo ao seu lado. E hoje é sobre isso. É sobre sentir que você não está só, não está sozinho, não está sozinha. E você vai sentindo esta presença. Uma presença que te sustenta, uma presença que te orienta, que te guia, que está ali com uma companhia, de forma que você se sinta segura, seguro, protegido. E lembre-se, não precisa ter pressa, não precisa correr, não precisa ser imediatista, de querer as coisas tudo para ontem. Não caia nessa armadilha. Respeite o seu próprio ritmo. Aquilo que é possível para você no momento de hoje, aqui no agora. Então, eu quero que você sinta mais uma vez essa presença aí do seu lado. Eu quero que você respire novamente, faça uma respiração bem profunda e vai liberando o ar. Faça isso algumas vezes. Agora você vai voltando no seu tempo, no seu ritmo. E eu quero agora compartilhar a frase de hoje, que ela diz o seguinte: eu posso continuar no ritmo que me preserva. Então, escreva essa frase no seu caderno, vai ali se conectando com essa frase, vai refletindo. E vai trazendo essa ancoragem para o teu dia. Você pode sim continuar, mas no ritmo que te preserva. Não vá na contramão da sua natureza. Não se machuque. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa cair na armadilha de querer as coisas tudo para ontem, aquela coisa do imediatismo. Não se cobre, não faça aquela autocobrança, autoexigência. Então, essa é a frase de hoje. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado.
Se esse episódio ele falou com você de alguma forma, talvez seja um convite para que você se observe mais, para que você, inclusive, identifique em que momento você está exigindo mais do que precisa. Então, pega leve, desacelera, seja mais gentil com si mesma, com si mesmo. E lembre-se, você não está atrasada, você não está fraca, você está num processo. Isso é normal, é comum. Não tem como você pegar um helicóptero e sair ali voando ou pulando etapas. Esse processo de evolução, de jornada, nós precisamos passar por isso. É a nossa forma de evolução. Nós precisamos silenciar, nós precisamos nos ouvir, entender ali o que está machucando, o que está incomodando, o que precisa ser consertado, arrumado. Então, é um momento realmente de você olhar para o seu interior, de você se ouvir, ouvir a tua alma, de você se respeitar em primeiro lugar. Então, se tudo isso que foi falado aqui se fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, compartilha, deixa aqui seu like. E eu desejo que você continue aqui junto comigo. E lembrando que esses episódios todos, eles não são soltos, eles se conversam. Então, para você que chegou aqui, talvez pela primeira vez, existem os episódios anteriores, dá uma olhadinha. E nós estamos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, às 7h07 da manhã, um horário mágico. Então, aqui tudo ele é tecido, tá? Ele não tem nada solto, como se a gente fosse costurando, tá? Então, a nave, ela vai seguir, e você que está aí, você continua sendo muito, muito bem-vinda, bem-vindo. E eu espero que você continue caminhando aqui junto comigo. E até o próximo encontro. Eu espero por você. Coloca a sua mãozinha aqui. Eu te vejo. Você é vista, visto. Até mais.